Então foi, boa noite, gente, boa noite a todos. Obrigado por todo mundo que está aqui hoje, mais um dia com a gente, mais uma reunião nossa da Kizumba. Hoje a gente vai ter uma participação muito especial de uma amiga nossa, enfermeira, Carolina Nascimento. Carol para os íntimos, Carol com K para os mais íntimos ainda. E ela é a nossa primeira convidada da nossa Kizumba, a gente está muito feliz, muito animado com isso. E acho que é exatamente o espaço que a gente está buscando construir aqui, né? Que todas as vozes possam falar um pouco sobre os nossos objetivos, né? Que é trazer essa saúde mental plural, né? Para os nossos conhecimentos e para a nossa prática também. Então, Carol, fique à vontade, se apresente. Quem é você na fila do pão? E pode começar. Boa noite, gente. Como o Caco falou, eu sou a Carol, né? Caroline Nascimento, sou enfermeira, recém-formada. Estou fazendo residência em psiquiatria e saúde mental na UERJ. E eu vim falar um pouquinho hoje, trazer para a discussão do Kizumba o meu trabalho de conclusão de curso da graduação. Pode passar, Caco. O título do meu trabalho é A Saúde Indígena e os Fatores Associados às Mortes por Suicídio nessa População. E foi a produção de um material audiovisual sobre lesões autoprovocadas na população indígena. A gente teve o objetivo de compreender e identificar os fatores associados ao suicídio dessa população e elaborar um vídeo que falasse sobre o suicídio nessa população. Quero começar destacando que os fatores que eu identifiquei nesse trabalho são fatores básicos, são fatores externos, e eles não são capazes de resumir a singularidade e o dimensionamento destinado a cada povo indígena existente no Brasil. Assumo também que fazer esse trabalho, falar da população indígena, do suicídio na população indígena, exige um olhar respeitoso e mais profundo, até mesmo do que eu pude acessar fazendo esse trabalho. Pode passar. Na introdução, eu trago um pouquinho, um breve resumo sobre o que é o suicídio, né? No mundo, ele é um grave problema de saúde pública e, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos e um número ainda maior tenta suicídio. É a segunda maior causa de morte de jovens com idade entre 15 e 19 anos e tem ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo entre os métodos mais comuns. Isso a nível global. O suicídio pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, culturas, orientação sexual e gêneros, através de inúmeros fatores, como situações de vida estressantes, conflitos interpessoais, transtornos mentais, problemas familiares, abusos de substâncias e doenças físicas. No Brasil, de acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o suicídio na população indígena é 2 a 3 vezes maior que nas populações não indígenas e apresenta uma maior concentração na faixa etária de 10 a 19 anos, ou seja, numa fase de pré-adolescência, adolescência, e fatores determinantes e condicionantes específicos a cada etnia. Quando se trata de populações como os indígenas, os quilombolas, os ciganos, dentre outros, o suicídio tem representações peculiares daquelas experienciadas pela população geral. No trabalho, eu fiz questão de trazer um pouquinho sobre quem são os povos indígenas, né? E também desmistificar uma ideia comum que as pessoas têm, né? De que o povo indígena está extinto, né?
Ao contrário do que se pensa, eles vieram crescendo a partir da década de 90 e a uma velocidade maior que na população geral. Destacar o aumento da população indígena que vive em situação urbana. Atualmente, a população indígena é de mais de 800 mil pessoas. Eles estão divididos em 5.614 aldeias e agrupados por 305 povos diferentes. Ocupam 12,6% do território nacional, com 688 terras indígenas regularizadas. Falam 274 línguas distintas e 17,5% da sua população não fala a língua portuguesa. Os povos de maior número são o Ticuna e o Guarani Kaiowá, e sendo o Ticuna o maior em população residente no Amazonas, e o Guarani o segundo em números absolutos de indígenas. Trouxe também, nessa linha do trabalho, a definição sobre o que é uma terra indígena, né? Segundo a Constituição de 88, terra indígena é aquela que é por eles habitada em caráter permanente, as que são utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seu uso, costumes e tradições. Além disso, a Constituição de 88 ainda definiu que a habitação dos povos indígenas nessas terras independe de reconhecimento legal e eles têm direito a usufruir das riquezas do solo, dos rios, dos lagos que existem nessa terra. Porém, eles ainda têm que lutar pelo seu território, no passado com os colonos e atualmente com o poder público, né? Eles enfrentam invasões, degradações ambientais e territoriais, como as queimadas. Trouxe uma fala do Ailton na Assembleia da Constituinte, que fala que o povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Aqui, nessa parte do trabalho, eu começo falando um pouquinho sobre o tema mesmo do trabalho, que é a saúde indígena, e mais para frente sobre o suicídio, né? Trouxe o símbolo ali do subsistema de saúde indígena, mas eu ressalto nesse primeiro slide que os povos indígenas têm seu modo tradicional de cuidar da saúde desde antes da colonização, formas que consideram a sua organização social e cultural e diferem de um modelo biomédico ocidental, tendo como objetivo um equilíbrio entre o mundo e o indivíduo, com o uso das plantas medicinais, rituais e práticas de promoção da saúde, estando essas práticas sob a responsabilidade de suas lideranças, como os pajés, e de curandeiras e parteiras. O acesso à saúde indígena é garantido pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que é um componente do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é um programa do governo do Brasil que visa fornecer atendimento médico a comunidades indígenas. Segundo a Lei 9.836 de 99, esse sistema deve obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades de cada povo indígena. A saúde indígena conta com conselhos locais de saúde que representam mais de 5.000 aldeias e 305 etnias diferentes. São 34 conselhos distritais de saúde indígena, compostos por 1.390 conselheiros, e que realizam o Fórum de Presidentes do CONDICE, que são os Conselhos Distritais de Saúde Indígena. Ela ainda é composta pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, e todo o processo de gestão desse sistema é no SUS, né, compondo o SASI-SUS. A Fundação Nacional do Índio também faz parte desse sistema, e ele é o órgão higienista oficial do Estado brasileiro. A sua missão
é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, bem como os estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além deles monitorarem e fiscalizarem as terras indígenas. Ainda fazem parte da saúde indígena os polos base, que nas aldeias eles fazem o papel da atenção básica, né? Por intermédio dos agentes indígenas de saúde, que eles prezam para que sejam pessoas indígenas, e pelas equipes multidisciplinares periodicamente, conforme o planejamento das suas ações. Na organização do serviço de saúde, as comunidades terão uma outra instância de atendimento junto, que serão os polos básicos, como eu já falei, e eles são a primeira referência para os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias. Podem estar localizados numa comunidade indígena ou no município de referência, que normalmente é a capital ou o centro deste município. Ainda tem também as casas de saúde indígena, que são destinadas a dar apoio aos indígenas encaminhados ao SUS. Eles deverão estar em condições de receber, alojar e alimentar pacientes encaminhados e acompanhantes, prestar assistência de enfermagem 24 horas por dia, marcar consultas, exames complementares ou internação hospitalar, providenciar o acompanhamento dos pacientes nessas ocasiões e o seu retorno às comunidades de origem. Aqui eu trouxe mais um pouquinho falando sobre o suicídio no mundo. Ele é a 15ª causa de morte na população geral, onde para cada pessoa que se suicida, estima-se que 20 pessoas tentam contra a própria vida, e apesar de alarmante, é um fenômeno que pode ser prevenido. De acordo com alguns autores, o suicídio está relacionado a uma questão traumática, um ato contra a dor, e com a divisão do trabalho e o desenvolvimento do capitalismo. O Durkheim analisa as crises econômicas, a não adaptação dos trabalhadores às suas ocupações e a violência das reivindicações dos indivíduos com relação à coletividade, e coloca que isso está relacionado também ao suicídio. O suicídio no Brasil afeta 11 mil pessoas em média. As lesões autoprovocadas no país são a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, sendo 65,6% dos óbitos nessa faixa etária por causas externas, como violências e acidentes. Quando a gente fala de gênero, é a terceira maior causa de morte entre homens de 15 a 29 anos e a 8ª maior causa de morte entre mulheres da mesma idade. O suicídio e os povos indígenas no Brasil. Na etiologia brasileira, os indígenas cometem mais suicídios se comparados com brancos, negros e amarelos. A taxa de mortalidade por suicídio nessa população é de 15,2, enquanto na população branca é de 5,9, na negra de 4,7 e a amarela de 2,4. A incidência é maior na faixa etária de 10 a 19 anos, sendo nessa faixa etária 48% da porcentagem de suicídio na população indígena. Além disso, quanto aos fatores de risco e de proteção, os indígenas apresentam menos 105 fatores negativos e 1 para fatores positivos. Esses fatores eles estão relacionados à moradia, a estar com o seu povo, com a sua família, a ter comida, emprego e etc. Em um estudo sobre a percepção do indígena que vive no Rio Negro, o autor destaca que o suicídio é representado como um possível caminho a ser utilizado por certas pessoas, em certas condições, para lidar com tensões e conflitos que, de um modo ou de outro, sempre existiram. Ainda falando sobre o suicídio e os povos indígenas no Brasil, para os Kaiowá,
a morte por suicídio é o mais veemente grito para a vida. Merri vai dizer que se a gente pode fazer alguma coisa pelos povos indígenas, é ouvi-los. Ouvir as suas vozes implicaria em respeitar suas vidas, e para isto, os brancos e nós também, né, enquanto pessoas negras, temos que aprender as lições do silêncio e a arte de escutar. Escutar admitindo que o grupo quer permanecer e que é possível estabelecer convívios oportunos. Maria Luísa Pereira vai falar que alertar, né, para a necessidade da gente estudar o suicídio na perspectiva indígena. Ela vai falar que os fatores externos eles podem mudar a vivência de um coletivo indígena, mas que tem estressores internos, como, por exemplo, os relacionados a papéis tradicionais e sobre como atender determinadas demandas no mundo ocidental, como a de estudo, podem contribuir para uma sociedade indígena. Aqui, nessa parte, eu vou começar a falar um pouco dos fatores associados às mortes por suicídio nessa população. Destaquei 3 fatores nessa parte do trabalho. E também, no vídeo, eu falo um pouco sobre o que eu encontrei dos estudos, mas a Marise vem falando um pouco, que é a nossa convidada do vídeo, de nome indígena Parareté. Ela fala um pouco sobre como é ser e sentir esses fatores relacionados ao suicídio. Quero ressaltar novamente que os fatores que eu vou destacar aqui são fatores básicos. Eles não são definidores de morte e vida dos povos indígenas, e que é equivocado pensar que as mortes por suicídio nos povos originários são causadas somente por esses fatores, e que o suicídio acontece na cultura indígena com a mesma intenção de autodestruição da vida que nas outras culturas. Muitas vezes, ele se apresenta como um grito pela vida. E é esse grito pela vida, para que possam viver de acordo com as suas tradições e costumes, que fazem com que esses fatores estejam, paradoxalmente, associados às mortes por suicídio nessa população. O primeiro fator que eu trouxe no trabalho foi o contato com a sociedade ocidental. As doenças transmissíveis e a interferência da baixa expectativa de vida nos arranjos familiares são apontadas como determinantes de suicídio entre os jovens de algumas etnias. O contato oficial e permanente dos Tupimondé com a sociedade ocidental aumentou os níveis de mortalidade nessa etnia, nesse período de colonização e expansão socioeconômica, que se estende até os dias de hoje. Os Tupimondé tiveram os seus hábitos tradicionais modificados pela crescente pressão sobre os recursos naturais já não passíveis de ser aliviado, devido à redução da mobilidade e pela redução ou abandono de suas práticas de subsistência tradicionais. Houve alteração nos padrões de habitação, na disposição de suas aldeias, na sua conjugação familiar, que antes eram numerosas e, a partir de então, tornaram-se famílias comuns. A possibilidade de um dado grupo sucumbir diante de devastadores efeitos do contato ou dele sobreviver é em larga escala determinada pelos fatores externos e internos. Dentre as variáveis externas, uma das mais importantes diz respeito à velocidade com a qual o grupo é forçado a se adequar às novas condições ambientais e sociais impostas pelo contato. O segundo fator associado que eu trouxe no trabalho foi a violência dos madeireiros, dos fazendeiros e do Estado. A violência dos madeireiros, dos fazendeiros e do Estado é outro fator que constitui o genocídio da população indígena e, consequentemente, o seu suicídio. A violência sofrida pelos indígenas tem íntima associação com a luta pela demarcação de terras, que afeta, consequentemente, o seu sistema de subsistência. Essa violência ocorre devido aos indígenas preservarem parte das florestas através do consumo sustentável,
o que os torna alvos de desmatamento, exploração, como também da extinção de animais e contaminação de rios. Aqui a gente também pode destacar a morte, né, de várias lideranças que estão à frente da luta pela demarcação das terras, e isso, quando eles perdem essas lideranças, acaba sendo mais um fator que afeta a saúde mental desses povos. A violência do Estado pode ser observada quando, apesar do direito à demarcação de terras ser garantido aos povos indígenas pela Constituição de 88, nos últimos 20 anos, a demarcação tem sido realizada segundo os critérios e interesses políticos, e não de acordo com o que está previsto na Constituição Federal, que estipula, no mínimo, 5 anos para a oficialização e homologação das terras ocupadas pelos indígenas. Ainda sobre a violência, destaco que a mais afetada por essa violência é a etnia Guarani Kaiowá, inclusive a etnia da nossa convidada do vídeo, Marise de Oliveira, de nome indígena Parareté. Eles são atacados constantemente pelos jagunços, mandados pelos fazendeiros, aumentando os índices de violência, mortes e suicídios em indígenas, causado pela falta de suas terras. O consequente suicídio ocorre em grande número entre os jovens indígenas. Esse fator está relacionado à violência, à falta de garantia de justiça pelo poder público, o que leva ao aumento dos transtornos de ansiedade, de depressão e à morte. Problemas de saúde agravados pelo preconceito e discriminação gerados pelo não conhecimento de suas culturas através das igrejas e dos centros urbanos. Já abrindo um pouco sobre o nosso próximo fator. Pode passar, por favor. Que é o racismo. Trouxe um pouquinho do que fala do que tem na literatura sobre o racismo, a população que sofre, a população indígena, né? O racismo sofrido por eles perpassa por diferenciações ao longo da história brasileira. No período colonial, o racismo pregava que os indígenas eram pagões e hereges, pessoas que necessitavam serem catequizadas e a passarem por um processo civilizatório, conceito que fazia com que os indígenas negassem a sua fé e colocavam em dúvida as suas potencialidades. A partir do século XIX, a inferiorização era por parte dos cientistas, que entraram num consenso de que os indígenas eram uma raça em extinção. Na contemporaneidade, o racismo é evidenciado pela crença de que os povos indígenas não evoluíram e atrapalham o desenvolvimento, além de não ser expressa somente por pessoas e grupos, mas também pelo Estado, através da não efetividade de suas leis. Aqui a gente pode destacar esses grupos, né? Os grupos religiosos, os grupos de caridade, que têm essa ideia de que os indígenas estão sempre precisando de ajuda, né? Estão sempre precisando de caridade, estão precisando de serem catequizados, e aí invadem as suas terras e tentam catequizá-los de acordo com as suas religiões. No próximo slide, a gente colocou um trecho do vídeo em que somente está a fala da Marise, né? Porque tudo o que eu falei aqui já estava inicialmente no vídeo, então eu achei mais importante deixar esse espaço para poder ampliar a voz dela, né? Ampliar o que ela disse no vídeo. E aí, pode passar. Na verdade, falar sobre suicídio, né, é algo assim extremamente difícil, né? Porque quando a gente fala de suicídio, a gente tem que perceber todos os fatores que levam, né, não só a população indígena a se suicidar, mas a população de modo geral.
sempre tem elementos, né, exteriores que produzem uma série de situações que vão minando a tua forma de ser, minando a sua forma de pensar, que acaba também fazendo com que o seu emocional, aos poucos, acabem sendo destruídos. E isso se dá a partir do elemento externo nos povos que ainda são povos que têm seu território. Então, uma das situações também que para a gente, né, acaba fazendo com que essa saúde mental, né, ela não esteja tão saudável, é também a forma com que há esse assédio, né, das igrejas, né, neopentecostais dentro de algumas aldeias, né, de colocar, quererem mudar a forma de vida de ser do povo indígena, né, quererem acabar com o Tiramões, que é o pajé, dizendo que ele é coisa do diabo, né, querendo invisibilizar a nossa cultura, né, e esses elementos externos estão ligados ao capitalismo, né, essa forma de você produzir indiscriminadamente, achar que terra indígena para quê? Então isso é atraso, e aí você começa a construir uma série de elementos que vão fazer com que o povo seja discriminado, que ele seja vítima de violências, diversos tipos de violência, desde o genocídio até o etnocídio, né? Então isso vai fazer com que você não tenha muitas vezes acesso a trabalho, você não tenha muitas vezes acesso à educação, porque o Estado te tira tudo isso. O Estado vai colocar na cabeça das pessoas que você é o atraso. E se você é o atraso, você tem que ser. Outra coisa também que para mim é fundamental quando a gente fala sobre essa situação, é a gente perceber essa invisibilidade que a gente tem. Essa invisibilidade que não nos coloca nos projetos de pesquisa, não nos coloca em todas essas pesquisas de mercado de trabalho, nas estatísticas de violência. Então você não se vê, né? Você não se vê, você escuta que você não tem cultura, que você é um ignorante, que você tem que ir para o mato. Então essas coisas, né, fazem com que você se sinta alguém que tem muito pouco valor, que tem muito pouco direito. Isso vai minando a sua felicidade, vai minando a sua busca pelo futuro. E quando isso acontece, quando você deixa de sonhar no futuro, quando você busca a sua terra sem males, e você não consegue achar ela aqui, né, no mundo físico, você vai buscá-la no mundo espiritual. E é aí que muitas vezes você desiste de viver. Acontece também quando você ouve na televisão, né, os políticos dizerem que você é preguiçoso, que você é o atraso, que por sua causa você não tem progresso no Brasil, quando na verdade progresso não é isso, né? E aí invisibilizar toda a importância que o povo indígena tem na luta por um território que vai manter a terra saudável, e sem ela nós também vamos morrer aqui na cidade, faz com que haja também esse desequilíbrio emocional, essa perda da saúde mental, né? Então tudo isso são fatores que ao longo dos anos vai minando você, né? E muitas vezes, mesmo aqui na cidade,
quando você não se vê, quando você se incomoda com a fala que o outro tem de preconceito contra você, você também, muitas vezes, sente vontade de, sabe, sentar e dizer, não, acabou, por aqui chega. Você desiste de viver porque você, o tempo todo, é morto por uma série de questões antes de você matar o seu corpo, né? Você morre em diversas possibilidades, de diversas formas. Então é isso que faz com que você vá minando aquela sua vontade de viver, aquele seu direito que você tem. E é claro que o Estado, a conivência do Estado com isso tudo, essa vontade de enriquecimento que determinadas pessoas têm, que nada tem mais valor do que o dinheiro, que a vida não tem valor, né, que a cultura de um povo não tem valor, isso mata as pessoas. A questão é que isso mata os povos indígenas, mas também está matando muita gente que não é indígena, pelas mesmas situações, né? Com esse desequilíbrio emocional em que você vai se produzindo paulatinamente até você achar que não tem mais o que fazer aqui. O que dizer, né? Depois disso. Gente que tem prótese sente, viu? É verdade. Tava eu falando com o fone desligado de novo. É isso. Só isso. Eu não tenho mais o que falar, não. A gente vai... Deixa as palavras da Marise mesmo para finalizar. É bom, né? A gente vai abrir daqui a pouco para poder discutir um pouco, né? Falar sobre essas reflexões. Que primeiro queria agradecer pela sua atenção nesse tema tão importante, assim, esse trabalho de você dar voz, né, para Marise e de reconhecer a importância de que essas pessoas falem, mesmo que o trabalho acadêmico seja seu, mas a vivência é dessas pessoas, né? E a gente vai abrir daqui a pouco para a gente poder discutir um pouco, só que antes eu e o Carlos, a gente queria fazer dar um comunicado. Então, eu e o Carlos, a gente pensou no projeto, né, no Kizumba, há um tempo, e aí a gente foi se planejando para colocar em prática. No começo ia ser uma coisa só eu e ele, mas a gente decidiu expandir um pouco e tal, e aí a gente começou o Kizumba no mês de agosto. E aí a gente tinha na verdade, né, tinha uma pretensão, e a gente viu que o projeto alcançou lugares muito maiores do que a nossa pretensão pensou que poderia, e isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Então, a gente vê um monte de gente querendo falar sobre uma saúde mental como a gente está pensando, entendeu? Exatamente, né, Ju? E isso foi causando várias coisas, né? Vários sentimentos entre a gente, muitas conversas, enfim. Isso, de certa forma, acabou evocando uma certa dedicação até maior nossa, né? Mas para cumprir também não só com as nossas expectativas, mas com as expectativas de toda a galera que está aqui com a gente durante todos esses encontros, e para que a gente possa trazer um conteúdo não só estimulante, mas que mude algo, né? Que proporcione essa mudança, mesmo que pouca, mas acho que necessária, né? Então, a gente percebeu que para que alguns planejamentos que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, e até para continuar também com todo o trabalho, né, toda a pesquisa e toda a dedicação que esse projeto está exigindo da gente, a gente precisou, na verdade, dar o famigerado próximo passo, né? Então a gente decidiu lançar hoje o nosso Apoia-se. Que o que é o Apoia-se, gente? É uma plataforma de
de financiamento de projetos. Através dessa plataforma, a gente vai estar pedindo para vocês, lógico, quem puder ajudar, e com qualquer quantia possível, já abrindo parênteses de que só de vocês estarem aqui participando e comentando, interagindo, não só aqui, mas nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram, enfim, divulgando também, de certa forma, o nosso trabalho, vocês já estão ajudando. Então, a partir dessa plataforma, a gente e o projeto com que o Kizomba Mental possa ser tocado com uma certa independência financeira, porque todo esse projeto, todo esse trabalho envolve muitas questões de não só do que eu já falei, de pesquisas, enfim, mas de produção, de imagens, de plataformas para reuniões, de ferramentas, né, que a gente precisa para poder estar tocando esse trabalho aqui durante esses 2 meses já, né, que a gente já está junto. E além de alguns planejamentos novos, né, que a gente está buscando também, de poder talvez buscar outros tipos de convidados e de uma forma mais qualificada também, né, e que a gente possa também de alguma forma remunerar esses convidados, porque tem muita gente que está aí na ciência, na vida acadêmica, falando sobre esses assuntos como trabalho mesmo, né? Então, a gente busca, a partir desse Apoia-se, conquistar esses lugares que a gente está pensando que o Kizomba pode alcançar com essa ajuda de vocês. Isso, porque assim, a gente no começo, né, a gente nunca foi a nossa intenção cobrar nada, tipo, um valor específico para participar do grupo. Muita gente perguntou se precisava pagar e tal, e nunca foi a nossa intenção, porque a gente sabe o momento que a gente está, né, econômico da vida, uma pandemia, assim, coisa leve. E nunca foi a nossa intenção. A nossa intenção é realmente democratizar essas pautas, então por isso que a gente nunca pensou em cobrar, mas infelizmente a gente não vive no mundo ideal e a gente precisa de dinheiro para fazer algumas coisas maiores, né? E que a gente tem essa pretensão. Então por isso que a gente pensou no Apoia-se, que é uma coisa que não é obrigatório, é só quem puder e é o valor que a pessoa se sentir confortável. Então é isso. O link vai estar lá no nosso... Como é que é o nome daquele negócio? Linktree. A gente vai postar também lá no Instagram e tal. E acho que é isso. Vai postar lá gente. A gente vai botar no WhatsApp também. Ver se eu coloco aquilo já no nosso chat para vocês irem dando uma olhada depois. E é isso. Acho que mais uma vez a gente quer agradecer também, porque todo esse planejamento, essas metas, né, que a gente está pensando, ela só é possível porque a gente percebeu como chegou, né, como que ele está alcançando as pessoas. Então a gente está muito feliz que ele proporcione, que ele tomou essa proporção, né, que cada dia mais está crescendo. A Juliana uma vez falou que, tipo, ela fez uma lista de 20 como pessoas. Se fosse uma lista de 20 pessoas, né? De participação. Da planilha, né? Aí eu fui fazer uma planilha, eu falei, vai participar 20 pessoas se inscrever. E eu falei, gente, alguma coisa aconteceu. É verdade. Hoje a gente já tá com mais de 100, né, pessoas inscritas. Então é isso, gente. Vou colocar aqui no link no chat para vocês, depois vocês dão uma olhada. E a gente pode abrir agora para o nosso debate, né? Sobre o trabalho da Carol. Quem quiser falar alguma coisa, comentar, sinta-se à vontade. Ou então colocar aqui no chat que a gente lê. Então, gente, boa noite, né? Eu gostaria de me apresentar. Eu entrei recentemente, na verdade, hoje é meu primeiro encontro com todos e todas vocês. Eu me chamo Laura, eu moro no Acre, vim saber de vocês pelo Instagram,
e eu faço psicologia na UFAC, né, na Universidade Federal daqui. E, inclusive, a gente, na universidade daqui, estamos fazendo uma pesquisa sobre a constituição de uma psicologia amazônica, né, latino-americana. Então, a gente está fazendo muitos estudos sobre as pautas indígenas e todas as questões colonizadoras da América Latina. Então, eu achei uma ótima oportunidade, né, estar aqui articulando com todos e todas vocês. Espero que seja uma experiência ótima. Já foi, né? Olha só o que a gente, tudo que foi conversado, apresentado hoje. E acho que foi muito importante, achei muito legal, tanto o texto, né, que também foi apresentado aqui, quanto o vídeo, eu achei super, na verdade, é super produtivo, né, a gente poder escutar e poder tornar esse espaço de escuta e debate para que a gente se torne aliados, né. Então, eu gostei muito obrigada. A gente que agradece, Laura. E você pode. A gente sempre gosta de uma construção que troque, né? Então você vai construindo essa perspectiva e a gente gosta muito que as pessoas compartilhem, né? Com a gente aqui no grupo. Então é muito legal saber desse trabalho que você faz e a gente fica muito animado de trocar sobre essas questões. Muito obrigada a você. Nossa, com certeza. Acho que é o nosso objetivo aqui também, né, desse grupo, trazer essa perspectiva de uma saúde mental mais contemplativa e que legal que a gente pôde participar desse seu processo e que você possa trazer depois pra gente alguma coisa sobre esse projeto lá de vocês, que a gente tem. Você pode ter certeza que aqui é o espaço para você também. Deixa eu ver aqui no chat. Bom, então, sobre o teu texto, Carol, eu... Tá se coçando para falar já. Tô me coçando para falar. Porque... Eu também. Porque, assim, é aquilo que a gente conversou antes, né? Ele abre uns questionamentos tão profundos na gente, sabe? Na gente como profissionais de saúde mental, que... porque, assim, como que a gente acessa essa população, como que a gente acessa os povos indígenas, se a gente vê na sua pesquisa que toda essa... que todo esse encontro, né, todo esse processo que eles têm de lidar, de serem, de entrarem em contato com o mundo externo, né, ele também pode ser contado como um fator negativo para a saúde mental deles, né? Então, quando a gente pensa que a gente quer levar esse cuidado da saúde mental da população indígena, a gente vai estar, de certa forma, trazendo contato para eles com o mundo externo. Então, fica é um lugar muito delicado, né, da gente poder chegar, alcançar isso sem que... Porque é aquilo, né, a partir do momento que os povos indígenas têm contato com o mundo externo, têm contato com as cidades, com todas as questões, os marcadores sociais que temos aqui, eles são racializados, né? Eles são colonizados, mais uma vez. Então, coisas que talvez não atravessassem eles antes, passam a atravessá-los, né? E vale lembrar que toda a construção científica de conhecimentos que a gente tem sobre saúde mental, sobre prevenção e promoção de saúde mental, ela é a partir de um ponto do colonizado, né? Do colonizador, na verdade. Então, como mudar isso, né? E é o que o seu texto fala, né? O que a Marise fala, né? É trazer essas pessoas para um lugar de protagonismo mesmo, de entender a cultura deles, de entender a perspectiva, de entender como é a vida deles, coisas que são coisas que têm suas definições muito claras para a gente, não são a mesma coisa para eles, como você disse sobre o suicídio, e fica esse... Me traz esse incômodo de sabe, como acessar isso, sabe?
microfone desligado. Consegui. Vai. Agora eu consegui. Eu penso nisso também. Eu acho que quando eu falo lá na frente de que o olhar para o suicídio na população indígena ele precisa ser mais respeitoso e profundo, estou falando exatamente disso que você falou agora, porque uma pesquisa de graduação, eu bati um pouco o pé para poder fazer sobre esse tema. E não me dá o acesso que eu preciso para poder falar sobre isso. E também, enquanto uma pessoa não indígena, foi o que eu falei aqui no final da questão de ampliar a voz, né? Que às vezes a gente se coloca nesse lugar de estar deixando, de estar dando alguma coisa para a população indígena, quando na verdade a gente só tem que sair da frente e deixar eles falarem, entendeu? Sair do nosso lugar, às vezes de um lugar, não enquanto pessoa negra, não de privilégio, né? Mas de um pouco mais de acesso, para dar esse acesso. Para dar esse acesso, não, para deixar com que eles estejam mais próximos de falar sobre isso. A gente conversou também um pouco sobre a questão deles estarem na academia, né? Foi uma discussão quando eu escolhi o tema, se eu devia ou não estar falando disso. E aí, eu, pelo menos na minha turma, não tinha ninguém. E aí, é sobre, por mais que não seja a pessoa perfeitamente adequada, mas alguém que esteja com um olhar voltado para essa questão, para a questão da saúde mental, um pouco mais distante. Posso falar agora? Pode, deve. Então, para mim... Aproveita que a Carol tá travada. Travou a Anitta. Assim, o vídeo me bateu muito e uma coisa que eu fico sempre pensando, que a gente já trouxe alguns temas aqui no grupo, né? Alguns textos de diferentes autores. Mas para mim parece que a gente está sempre tocando no mesmo ponto quando a gente fala de populações oprimidas. É claro que são coisas completamente diferentes, mas a gente está falando sempre de um aniquilamento da subjetividade, sabe, dessas pessoas. Porque é o que ela fala, sabe? Tipo, quando você escolhe, entre muitas aspas, o caminho do suicídio, você já foi morto por todos os lados, né? Sua subjetividade já foi morta por todos os lados. E aí eu retornei no último estudo do Lucas Veiga, que ele fala que muitas vezes a gente chega nesse lugar de que a gente não tem mais esperança de vida e de que a gente às vezes acha que realmente a melhor opção seria a morte, o suicídio ou sucumbir a todos esses fatores. Só que esse não é um desejo nosso, é um desejo desse mundo branco colonizador e completamente aniquilador de tudo que é da nossa existência, sabe? Então, eu fico sempre pensando que a gente aqui está falando sobre diferentes subjetividades, mas a gente sempre retorna nesse ponto, né? Pelo menos eu sempre vejo um pouco dessa ótica nessas questões. Sim, nesse ponto também de que esse padrão colonizador ele é tão nocivo, né? E ao mesmo tempo que efetivo, que é o que a gente discutiu também nas nossas últimas reuniões, que, por exemplo, o povo indígena ele não precisa sair das suas terras, ele não precisa encontrar outras culturas para poder afirmar, não precisaria, né, para poder afirmar a sua existência. Mas por conta desse padrão colonizador, por conta de todas essas questões que vão levando cada vez mais marcadores sociais e violências para essa população, eles precisam se apropriar de processos culturais
do branco, que é da ciência, que é de trabalhos, enfim, para poder afirmar a sua existência e clamar por a sua existência, né? Então é um processo que também é violento. E cansativo, E né? cansativo, né? Então isso fica muito. Isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, de como. É exatamente isso que você falou, como é cansativo, né? Porque você tem que passar por uma violência para você afirmar a sua existência. Sim. É igual essa questão da academia, né? De que, porque, principalmente para a pessoa indígena, estar nessa academia, que é um lugar branco, que é um lugar. É você se colocar na violência da colonização de novo, entendeu? Uhum. Para falar para falar do seu povo. E aí, para falar do seu povo, você precisa mais uma vez aniquilar a sua subjetividade. Se É apagar, muito exatamente. paradoxal, sabe? Exatamente. Isso me lembra um pouco da minha vivência até, né? Como um cara, um homem negro favelado, de ter que buscar essa profissionalização, esse acesso para a faculdade, para poder me afirmar, sabe? Como pessoa, como indivíduo, né? Eu tenho que sair do meu lugar, né? Que é o que eles querem, né? O que eles buscam, o que o sistema busca. Que eu saia do meu lugar, que eu esqueça a existência dele e que eu passe a falar na linguagem dos colonizadores. É. E aí eu lembro, vou me referenciar, porque é sobre isso. Daqui que a gente fica nem lá nem cá, né? É, exatamente. É um sem lugar, não lugar. Enfim. Carol voltou. Estávamos aqui filosofando sobre o seu Tá, trabalho. podem continuar. Baixou o fanão aqui, filha. Não sai mais. E você aí, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quem não quiser falar, vocês estão tão quietinhos hoje. Pode colocar aqui no chat. Eu queria colocar uma questão. Estão me ouvindo? Por favor. Sim, a Emília está falando? Isso, eu mesma. Pode falar. Não sei se minha pergunta vai sair bem formulada, mas assim, né? Eu queria entender um pouquinho, né, do porquê a população indígena diminuiu, né? Tem menos de 1 milhão de indígenas aqui no Brasil, né? Já que eles são os donos do território, né? E fala-se muito sobre o genocídio do povo preto, né? Eu, como uma mulher preta, pesquiso bastante. E aqui no Brasil houve esse projeto de dizimar pessoas pretas aqui no Brasil, e acabou acontecendo o inverso, né? Hoje em dia nós somos mais de 54% da população. Além do suicídio, teve algum outro fator? Óbvio que tem o genocídio também do povo indígena, né? As tomadas de terra, toda essa violência que chegou até eles, mas assim, se tem algum outro fator que aconteceu isso. É mais uma curiosidade mesmo, não sei se você vai poder me responder, mas eu fiquei curiosa quanto a isso, assim, é uma coisa que me chama muita atenção, tanto os povos indígenas quanto o povo preto, genocídio e tal. Eu não sei, eu nunca li nada sobre isso, também não tenho essa informação, mas é um ótimo questionamento, né? Porque talvez, assim, completamente vozes da minha cabeça o que eu vou falar, mas talvez seja por conta disso que a gente viu no texto da Carol, do progresso da diminuição dos territórios, do envenenamento das matas, né, dos rios, e os indígenas acabaram também passando por esse mesmo processo que a população negra sofreu de miscigenação, e acredito que por conta disso, por conta de todas essas coisas que eu falei, eles acabaram tendo que ir para as cidades e construírem e se apropriarem daquelas culturas que não eram deles e abandonarem os seus povos, os seus lares, enfim. Mas é uma coisa que é interessante, essa sua pergunta, e que também me causou uma curiosidade.
Eu também não tenho uma resposta fechada, né, certa sobre isso, mas pegando aí o vozes da minha cabeça, do Caco e Sempre da Ju, válida. Sempre vale. eu penso muito também num dos fatores que eu coloquei no trabalho, que é sobre esse contato e especificamente sobre as doenças, né? E, tipo, epidemias aconteceram a partir desse contato, né, com o mundo ocidental, e também a questão deles terem que migrar, né, dos lugares em que eles viviam, fugindo dessa questão da colonização, da escravidão e tudo mais. E aí eu acho que parte um pouco disso. É uma pergunta bem interessante, né? Porque quando eu fui pesquisar sobre o crescimento da população indígena, é bem delimitado que até a década de 90 eles a população estava em diminuição, e aí a partir da década de 90 eles voltam a crescer. Eu acho que também com a questão de se adaptar, né, essa questão do mundo ocidental, deles saindo do espaço em que eles estão sempre lutando para conseguir e estarem acessando outros lugares, talvez, o crescimento. Porque aquilo, né? Se a gente aqui, enquanto pessoas pretas ocidentais, compartilhamos dessa mesma cultura do colonizadora do branco, esse sistema já quer a nossa morte, você imagina uma população negra que não compartilha dessa cultura. Então, com certeza, esse processo de extermínio, né, é muito mais efetivo para eles. Porque começou antes de tudo. Tipo, o projeto de genocídio da população preta vem após a escravidão, né? Mas assim, os indígenas já estavam aqui. E eles foram primeiro a sofrer essa colonização, esse genocídio, essa morte subjetiva, né? Com essa questão de catequizar, de demonizar tudo que é do povo indígena. Então isso vem antes, né? Quando a gente fala aqui do Brasil, nessa questão histórica. Não, é até essa questão histórica é invisibilizada, né? Até a forma como eles sofrem com isso é invisibilizada, então. Sim. Muito boas respostas, gente. É uma coisa a se pensar, né? Eu acho que essa união, né? Não sei se posso falar assim, mas dos povos indígenas e do povo preto aqui no Brasil, eu acho que é uma boa alternativa, né? Porque seríamos maioria, mas eu fiquei bem feliz de saber que a população cresceu, né, nas últimas décadas. É muito bom saber disso. Emília, foi uma alternativa antes, né? Durante o processo de colonização, foi como essas populações, tanto dos povos indígenas quanto dos povos africanos, conseguiram, de certa forma, sobreviver, tanto existencialmente quanto fisicamente, né? Se unindo, criando, se unindo nos quilombos, se unindo nas suas culturas, enfim. Eu também acredito nessa resposta, sabe? Mas sempre de um lugar de priorizar os protagonismos certos, porque mesmo passando pelos mesmos problemas e, às vezes, as mesmas questões de violências, a gente tem causas muito diferentes, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? É isso que eu ia perguntar. Já temos uma horinha, né, de papo. Acho que dá pra gente encerrar por aqui. O que vocês acham, meninas? Ok, se ninguém quiser falar mais nada, se estiver tudo ok. Eu acho ok, só quero agradecer a vocês dois pelo convite. Fiquei um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, mas me senti muito lisonjeada em ter sido convidada por vocês para poder falar um pouco dessa pesquisa aqui no grupo. Que isso, a gente agradece muito. Perfeita, sem defeitos. A gente agradece mesmo. Muito obrigada pela disponibilidade. E a gente segue aí junto. É isso.
gente. Então vamos encerrar por aqui. Até o nosso próximo encontro a todos. Fiquem bem. E mais pra frente a gente vai divulgar o próximo texto, o nosso próximo tema. E o videozinho de hoje. Isso, o videozinho de Se hoje. inscreve e dá like e ativa o sininho. E compartilha no grupo da família. Socorro. Muito blogueiros. Muitos. Tá bom, Então, tchau, gente. gente. Então é isso. Fiquem bem. Então, Tchau, tchau. tchauzinho.